Vamos agora com o comentário do Jornal Regional, como já é habitual. Hoje comigo tenho Cancela Moura. Cancela, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Começámos com o jornal precisamente com a questão da Igreja Católica, que diz em comunicado que é preciso que o Governo explique as medidas de austeridade. Uma preocupação aqui da Igreja Católica com a situação atual que o país atravessa. É verdade, isto é uma situação recorrente, porque eu lembro que na abertura Dom José Policarpo já tinha colocado esta tónica. Julgo que será provavelmente neste momento o melhor registro da Igreja face àquilo que nós estamos a viver atualmente. Nessa intervenção inicial, na abertura dos trabalhos desta Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, o Dom José Policarpo pedia e reclamava aos políticos, aos empresários e aos sindicatos verdade, equidade e solidariedade. E eu julgo que são três pilares muito importantes no tempo em que nós vivemos. Julgo que, aliados a esta preocupação da Igreja, que faz este apelo, faz todo sentido face à filosofia da doutrina social cristã, e admito que efetivamente o estejam a fazer como um apelo também a alguma reflexão, sobretudo àquelas pessoas que são responsáveis, sobretudo porque estive atento a esta intervenção de Dom José Policarpo. Ele próprio também critica aqueles que reclamam tudo ao Estado e, portanto, este apelo à equidade e à solidariedade é muito importante, sobretudo para criar alguma consciencialização coletiva na ajuda ao próximo. E nós sabemos aqui... É de facto necessário que haja aqui uma explicação com estas medidas de austeridade. Eu acho que este apelo e este pedido que faz a Igreja faz todo sentido, porque a Igreja tem um papel fundamental. Julgo que até diria de outra maneira, julgo que a Igreja tem toda a autoridade para fazer este pedido, porque a Igreja tem tido um papel fundamental na ajuda a muitas vezes substituídos ao Estado, sobretudo na parte assistencial. Eu julgo que as misericórdias têm muito envolvimento da Igreja, muitas IPSS que dependem diretamente da Igreja, e julgo que é muito pertinente esta questão. Eu julgo que muitas vezes as medidas que são implementadas já nem se questionam sobre a sua necessidade da sua implementação, mas muitas vezes questiona-se a equidade com que elas são aplicadas, porque muitas vezes cortam a direito não tendo em consideração os mais necessitados, que aqui se faz esse apelo, e depois esta clara e prévia explicação que seria necessário para que as pessoas percebessem as medidas são necessárias, têm que ser aplicadas, e é importante que o façam sem terem vítimas absolutamente inocentes de muitos erros que efetivamente quem manda ou quem está no poder acaba por cometer. A Igreja assume pela primeira vez que gostaria de reunir com os elementos da Troika para lhes explicar a verdadeira realidade do país que conhece. É uma posição interessante. E lembrar também à Troika que os portugueses precisam de respirar. É uma posição interessante, mas por acaso até diria que é uma posição que está neste momento em sintonia, por exemplo, com as últimas preocupações do FMI, que diz que poderemos chegar a um ponto de austeridade absolutamente insustentável. Eu penso que a Igreja, ao contrário daquilo que tem vindo a acontecer no passado, pelo menos aqui tem alguma clarividência. É importante aqui que se diga que o vice-presidente da Conferência Episcopal é o Dom Manuel Clemente, que eu aqui... Bispo do Porto também. E este Bispo do Porto, na minha perspectiva pessoal, é um verdadeiro evangelizador e, portanto, não vê as coisas com, muitas vezes, a ortodoxia que tem a própria doutrina cristã. É uma pessoa que sabe perceber os problemas e tem uma perspectiva muito profunda, até em termos de pensamento, e, portanto, eu diria que é uma personalidade das nossas personalidades mais contemporâneas, em que, efetivamente, se poderá acreditar, porque eu, como digo, um verdadeiro evangelizador, e portanto esta solidariedade da Igreja, que se tem manifestado de facto, e sobretudo nos cuidados aos mais necessitados, eu julgo que acaba por ser um apelo interessante, um apelo à reflexão, e acaba no fundo por estar em sintonia com muitas vozes que efetivamente têm vindo a reclamar esta necessidade de dar tempo, de dar espaço, ou deixar que os portugueses respirem de tantas preocupações. Aliás, esta questão da austeridade, como disse, às vezes a Igreja anda dessintonizada da política, ou muitas vezes não se imiscui na política, e não me parece que seja uma verdadeira uma forma de interferir nisso, mas acaba por estar muito sintonizada com preocupações verdadeiramente importantes neste momento. Falou há pouco em reflexão, que de facto estas palavras também demonstravam que era necessário refletir. É de facto necessária esta reflexão para compreender também estas medidas de austeridade que o país atravessa? Sim, eu penso que sim. Acho que muitas vezes o próprio governo
como disse, não está em causa efetivamente tudo aquilo que o Estado possa vir a fazer, porque no fundo há uma necessidade neste momento grande de aplicação destas medidas, de racionalizar meios, de tentar evitar despesas supérfluas, mas na verdade também há muita importância neste momento, ou deve dar-se muita importância, a acautelar aquilo que são as mais necessidades, porque nós podemos estar aqui a criar de facto uma inversão de valores, por exemplo, os próprios valores do ponto de vista social, e este valor da solidariedade é muito importante. Eu julgo que em momentos de adversidade é que, da nossa vida coletiva, é que é importante reforçar este pilar da solidariedade, e esta reflexão que se deve fazer, esta preocupação que se deve ter para que as medidas sejam explicadas é muito importante, desde logo porque é uma atitude muito preventiva para aquilo que podem ser conflitos sociais. Nós assistimos nos últimos dias a uma contestação completamente fora de todos os limites de pessoas que o Ministro da Administração Interna disse que eram profissionais da desordem, e eu acredito que sim, porque de facto... Está-se a referir aos episódios os incidentes junto à Assembleia da República. República. Exatamente, e portanto nós assistimos a isso, e eu penso que muitas dessas situações acabam por acontecer por uma má ou por uma falta de explicação cabal daquilo que são os objetivos que as políticas do Governo possam vir a tentar conseguir. Como disse aqui já várias vezes, é natural que muitos de nós estejamos céticos sobre aquilo que possam ser os resultados que se possam vir a atingir, mas é importante dar o benefício da dúvida, tentar efetivamente esperar, ter alguma paciência para saber se efetivamente existe a luz ao fundo do túnel. Esta reflexão servirá naturalmente para que as pessoas possam ponderar aquilo que seja mais fácil ou mais difícil aceitar com a tal paciência que eu referi. Muito bem, só para terminarmos este tema relativo então a este repto deixado pela Igreja Católica, na voz do vice-presidente e também bispo do Porto, o presidente da Cáritas portuguesa, Eugénio Fonseca, alertou também esta sexta-feira em Fátima que o risco de se pisar a fronteira do desrespeito pela dignidade humana é muito maior. Acredito, a dignidade humana, o limiar da dignidade humana tem a ver, por exemplo, com o direito à saúde, com o direito à educação, com o direito a uma habitação condigna, o direito ao emprego, e como sabe, todos estes bens que até são constitucionalmente protegidos acabam neste momento por estar ameaçados pela atual conjuntura do país. E eu acredito que estas vozes autorizadas, como é o caso do Presidente da Cáritas, podem ajudar a que as pessoas que estão a decidir, que têm o poder e que neste momento estão a governar o país, possam tomar decisões assertivas, ponderadas, e que possam vir, no fundo, a ir ao encontro desta preocupação que é manifestada nos seus mais diversos setores. A Igreja e julgo que da direita à esquerda existe uma certa preocupação, até os partidos políticos neste momento, ainda hoje o PSD e o CDS acabam por propor mais algumas medidas para o orçamento no sentido de tentarem aliviar, atenuar a dureza das medidas que efetivamente estão a ser anunciadas. E é precisamente esse também o nosso segundo tema. Se por um lado a Igreja pede mais explicações quanto às medidas de austeridade, PS e CDS estiveram hoje reunidos para discutir o Orçamento de Estado para 2013. Daqui saíram algumas alterações e também assistimos à oposição que apresentou várias propostas no sentido de evitar o que, segundo palavras da oposição, chama de salto fiscal. Bem, hoje é o último dia para a apresentação das propostas de alteração ao orçamento, e portanto hoje houve notícia de que o PSD e o CDS estariam reunidos e que efetivamente o próprio diálogo com o Governo, eu convinha aqui fazer um parênteses e dizer que depois de apresentado o orçamento só os partidos políticos é que podem apresentar propostas de alteração que obviamente têm que ser aprovadas pela Assembleia da República, e portanto a maioria tinha que se entender relativamente a isto, mas como a maioria suporta o Governo, naturalmente teria que obter desse Governo, através do diálogo, a sua anuência. E aquilo que aconteceu, segundo creio, tem a ver com uma negociação duríssima com o Governo, pelo menos há notícia disso, à volta das verbas da educação. Segundo o que estaria aqui em causa, teria a ver com as dificuldades e as reclamações dos 5% que se falava das universidades, por causa das transferências da Caixa. Mas houve aqui um acordo entre PS e CDS. Exatamente isso que eu estou a dizer, e portanto existe uma reafetação das verbas ao nível
ou no âmbito do Ministério da Administração, do Ministério da Educação, peço desculpa, e algumas verbas do ensino básico e secundário, bem como algumas verbas também do próprio Ministério das Finanças, uma parte dele, serão então afetas ao ensino superior para, ou seja, menos cortes do que para tentar que atenuar o corte que efetivamente os reitores, como sabe, nas últimas semanas vinham reclamando que poderiam até pôr em causa necessidades tão básicas. Do reitor da Universidade do Porto. Quase todos eles vieram dizer que poderia estar em causa necessidades básicas, como por exemplo o pagamento da luz ou da água, ou até o pagamento ou a dispensa de professores. E a própria investigação das universidades. Julgo que foi uma alteração, exatamente, e portanto também na parte da investigação também foi posta em causa. E portanto julgo que foi se de facto for verdade, que foi anunciado durante a tarde este acordo, poderá ser uma alteração interessante que venha atenuar no fundo estes cortes. Por outro lado também se fala portanto, e aqui haverá com certeza uma minimização da quebra das transferências que estava anunciada para as universidades, e julgo que se também falou, e não sei se isto foi à última da hora, se estaria a falar na possibilidade, e isto ainda enquanto que a Helena referiu, sobre a carga fiscal, de tentar baixar o valor da sobretaxa de 4% do IRS. Confesso que ainda não tenho elementos que me possam facultar a dar essa informação, mas admito que efetivamente pudesse eventualmente andar à volta da discussão deste assunto, bem como, eventualmente, a reposição do 13º mês, que eu acho que isso seria uma coisa ainda mais difícil, mas admito que, eventualmente, tivesse sido posta em cima da mesa. Mas isto manifesta, de algum modo, uma preocupação dos partidos que suportam o governo para a necessidade que existe de tentar atenuar, eu até diria como Ministro das Finanças, para tentar mitigar a carga fiscal, que é brutal para o próximo ano, com algumas medidas que efetivamente possam também minimizar o impacto da sua aplicação em termos sociais. Cancela Moura, estamos a ficar também nós com o nosso tempo contado, mas vou-lhe fazer uma última pergunta, e esta última pergunta tem a ver com uma possível descida do IRC. Esta possível descida do IRC poderia trazer investimento a Portugal? Eu admito que nas circunstâncias atuais, qualquer medida que possa levar a alguma folga das empresas para efetivamente poder fazer algo de positivo será sempre muito útil. Agora acredito que da forma como estão descapitalizadas as próprias empresas, julgo que esta medida poderá não ter um reflexo imediato ou não poderá ter um resultado direto, ou não terá um resultado direto imediatamente. E, portanto, mas admito que efetivamente todas as medidas como essa, que efetivamente retire carga fiscal às próprias empresas, possam deixar margem, obviamente, para que as empresas possam ter folga, possam ter espaço para fazer crescer a empresa, quer do ponto de vista da sua produção, quer provavelmente na empregabilidade dos próprios meios, recursos humanos que possam ter. Isto seria de facto uma notícia positiva? Seria a verificar-se? Eu acho que, por exemplo, há uma notícia que nas últimas semanas veio ao lume, que é a nova previsão internacional para que possa haver retoma a partir do final do primeiro trimestre do próximo ano. Por exemplo, o grande problema dos portugueses é uma certa falta de esperança relativamente aos objetivos que o Governo diz que se devem alcançar com estas políticas. A partir do momento que exista um caminho, que exista uma luz ao fundo do túnel, que nos permita eventualmente perceber que tudo aquilo que está a acontecer, apesar de todos os sacrifícios, tem um objetivo, tem um tempo, tem um timing, eu julgo que isso poderá ser um novo alento para que efetivamente todos nós possamos acreditar que seja possível efetivamente alcançar esses objetivos. Muito bem, Cancela Moura, ficamos então aqui com esta ideia de que é preciso acreditar e conseguir alcançar os objetivos. Obrigada, até para a semana.